assunto. A gente conversa agora com o deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná. Deputado, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, honra para mim estar mais uma vez com vocês no Jornal da Noite da Jovem Pan e com os telespectadores para conversar sobre assuntos de interesse nacional, inclusive esse muito revoltante que aconteceu hoje. Pois é, deputado, antes da sua eleição a gente sempre ficava restrito às análises jurídicas do caso. Agora eu sei que a resposta do senhor vai levar em consideração questões técnicas e políticas também. Queria sua análise desse caso, porque de um lado, ao fazer essa denúncia ao STF, a Procuradoria-Geral da República diz que essas falas que foram veiculadas por meio desse vídeo maculam a imagem e honra do ministro. Por outro lado, Sérgio Moro diz que não se trata de uma acusação e fala de denúncia assodada. Como analisar esse caso? É muito pior do que uma denúncia assodada. É um caso claro de perseguição, porque a denúncia não tem fundamento. Se tivesse, está no foro errado. Se tivesse no foro certo, ela é inepta. Não teve qualquer apuração. Ainda retrata 2 pesos, 2 medidas. Outros casos iguais, a PGR não denunciou. E aconteceu depois de Lula dar o sinal, dizendo que queria ferrar Sérgio Moro. Agora, para as pessoas entenderem, o que é esse fato? Qual foi o fato? Sérgio Moro estava numa festa junina, tinha aquela brincadeira lá de prender a pessoa e pagar para soltar. Tem outros vídeos desse mesmo contexto, dessa mesma festa junina, em que a Rosângela fala disso, explica para ele como que funciona essa brincadeira. Ele vai lá, paga para alguém soltar ou para ele mesmo sair, e alguém diz, tá subornando o velho. Aí ele fala, não, isso aqui é propina, ou é para um habeas corpus do Gilmar Mendes, num contexto de uma brincadeira, de uma piada de festa junina. E está assentado nas decisões dos tribunais que quando é uma piada, você não tem dolo dos crimes contra a honra. Eu vou explicar isso. Quando você pratica um crime, imputando um crime a alguém, por exemplo, caluniando alguém, você precisa ter intenção de caluniar alguém. E quando é uma brincadeira, isso afasta essa intenção. Isso é assente em toda a jurisprudência brasileira. Além disso, para existir um crime de calúnia, é necessário que a pessoa que calunia alguém impute um fato certo. Diga o seguinte, Gilmar Mendes se corrompeu no caso X, Gilmar Mendes se corrompeu no caso Y. Aí seria calúnia. Quando ele está falando, isso aqui é para livrar alguém no habeas corpus, isso aqui é para o Gilmar Mendes livrar, você não tem um fato certo, evidentemente. E qualquer estagiário de 2º ano de direito sabe que você não faz denúncia por crime de calúnia sem a imputação de um fato certo, e você não faz denúncia de crime de calúnia quando você está num contexto de uma brincadeira. Além disso, a denúncia não menciona o ano em que aconteceu esse fato. Isso é uma denúncia inepta. Quando a denúncia não menciona o ano, você não tem nem como avaliar se prescreveu. Até o estagiário de 2º ano sabe que você precisa colocar o ano. E se houvesse crime, se a denúncia fosse apta, não é um caso do Supremo Tribunal Federal, porque em 2018 o Supremo Tribunal Federal definiu que tribunais só são competentes por foro privilegiado quando o crime é praticado no exercício da função, e esse fato aconteceu, pelo qual o Moro foi denunciado, aconteceu há mais de ano, e por fato relacionado à função. E esse fato não tinha nenhuma relação com a função, mais uma vez, era um evento de festa junina. Então, a gente viu ainda essa denúncia acontecer em 3 dias, né, em tempo recorde. Bom, se na Lava Jato a PGR alcançasse essa eficiência de denunciar em 3 dias os crimes praticados pelos grandes corruptos. Deputado, além de todos esses argumentos listados, elencados pelo senhor, o fato de uma corte deliberar sobre algo que envolve um integrante não poderia contaminar o processo, levando em consideração que os ministros entendam que não se trata de uma brincadeira e queiram avançar com esse caso? No Supremo Tribunal Federal, vale a máxima de que o rei nunca erra, os ministros nunca erram, porque até hoje não houve um julgamento de suspeição de ministro do Supremo Tribunal Federal. Alguns se declararam suspeitos espontaneamente, aqueles que me parecem pessoas cuidadosas, mas outros jamais se declaram suspeitos, e mesmo quando a gente impugna a imparcialidade deles, como aconteceu na Lava Jato em relação ao ministro Gilmar Mendes, eles seguem julgando os casos. Agora, o que é mais grave ainda, e como vocês disseram, me faz uma análise política além de jurídica. Bom, a jurídica eu fiz. Agora, se essa fosse uma denúncia técnica, se não fosse uma perseguição, o Procurador-Geral da República teria acusado o próprio ministro Gilmar Mendes, porque ele caluniou e injuriou os procuradores da Lava Jato várias vezes. Ele nos chamou de esquadrão da morte, de organização criminosa, de cretinos, de gangster, de espúrios, de patifaria, de crápulas. Apontou corrupção na Lava Jato, mas nós não vimos até hoje, nem em 3 dias, nem em 3 anos, denúncias criminais contra o ministro Gilmar Mendes. Esse sim que tem foro perante o Supremo Tribunal Federal. Contudo, quando o integrante da Lava Jato, alguém que acusou, alguém que condenou corruptos,
faz uma brincadeira de festa junina, aí a Procuradoria-Geral da República entende que é o caso de prendê-lo e levá-lo à prisão. A gente vive num país em que, dos dois Sérgios, vamos colocar assim, um Sérgio Cabral, condenado a centenas de anos por corrupção, que vive livre, leve e solto, e um outro Sérgio Moro, que combateu a corrupção e que tem que ficar preso por uma piadinha de festa junina. Agora, deputado, levando-se em consideração que talvez ao fazer essa reclamação, ao acionar a Procuradoria-Geral da República, o ministro Gilmar Mendes tenha ficado extremamente chateado com essas declarações, ainda que feitas numa festa junina, em tom de brincadeira, pelo senador, que não era na época senador, Sérgio Moro. Qual deveria ser, então, o caminho jurídico percorrido pelo ministro? Porque não é a primeira vez que um parlamentar, independentemente sem levar em consideração o contexto e a intenção, faz acusações contra o ministro. O próprio Gilmar Mendes já fez uma representação ao então presidente do STF em 2019, se não me engano, contra o senador Jorge Cajuru, porque em vários momentos ele chegou a dizer que Gilmar Mendes vendia sentenças. Esse caso parece que está em aberto ainda. Neste caso de Sérgio Moro, qual deveria ser o caminho a ser trilhado por Gilmar Mendes? O caso do Jorge Cajuru tinha sido arquivado, o que mostra 2 pesos, 2 medidas. Mas para não serem acusados de contradição e incoerência, adivinha o que eles fizeram hoje, agora há pouco? Desarquivaram o caso do Cajuru para tocar ele para frente. Em que contexto? Em contexto em que eles querem acusar Sérgio Moro. Então, a gente vê um contexto de ataque, um contexto de perseguição, efetivamente. Se o ministro Gilmar Mendes quer reclamar de uma piadinha de festa junina, ele tem um caminho para isso. Qual é o caminho? É uma ação civil. Se ele se sente injuriado, se ele sente que aquilo atinge a honra dele, aquela piadinha de festa junina, ele tem que buscar a justiça civil, jamais a justiça criminal. Aliás, eu busquei a justiça civil contra as acusações infundadas, levianas do ministro Gilmar Mendes, e eu ganhei na justiça. E sabe por que eu ganhei e não levei? Porque o advogado-geral da União, que está na área de influência do ministro Gilmar Mendes, é alguém que entrou com uma medida para barrar todas as ações contra altas autoridades aí do país, que buscasse indenização por ofensas praticadas, e conseguiram suspender, e está em suspenso isso há mais de ano, quando ele foi condenado a nos indenizar. Agora mais uma vez, se a PGR quer acusar pessoas por fazerem acusações contra o ministro Gilmar Mendes, mesmo quando a competência não é da PGR, mesmo quando a competência não é do STF, por coerência, então, que acuse também o próprio ministro Gilmar Mendes, porque nesse caso a competência é indubitavelmente do STF, e ele fez uma série de acusações falsas e levianas contra inclusive integrantes da própria instituição do Procurador-Geral da República, em relação aos quais ele tem o dever de proteger, de ter uma cautela e de defender o exercício correto do trabalho ministerial, do Ministério Público. Acabamos de conversar com o deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, a respeito dessa denúncia feita ao STF pela PGR contra o senador Sérgio Moro. Deputado, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista e volte mais vezes. Boa noite. Eu que agradeço, boa noite, e quero deixar o convite para todo mundo que nos assiste e quer nos apoiar, nos ajudar nesse trabalho que a gente faz, a estar conosco também nas redes sociais, lá no nosso Instagram, Deltan Dallagnol, @nafrente. Um abraço, boa noite a todos, que a gente possa juntos construir um Brasil melhor. Obrigado, deputado, até a próxima.